Samsung Galaxy S23 ou iPhone 15, qual dos dois aparelhos será que está valendo mais a pena de ser adquirido atualmente? Bom, esse é o papo que a gente vai bater aqui hoje. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Em Análise. E vamos lá, tá? Eu já trouxe vídeos dedicados de ambos os produtos, se vocês ainda não conferiram, vai estar linkado aqui no final desse vídeo e também na playlist aqui na descrição. Também vou deixar o link para ambos os produtos, caso vocês estejam interessados, tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado, beleza? Lá vocês vão encontrar links seguros para que vocês possam comprar. Eu vou encontrar o melhor preço disponível e vou deixar aqui para vocês, como eu acabei de falar, beleza? Mas vamos lá. Em termos de tamanho, a gente pode ver que os aparelhos são idênticos. Eu estou falando aqui, mas vou deixar algumas imagens passando para que vocês possam ir acompanhando mais de perto também, tá? Ambos têm exatamente a mesma medida de tela, 6.1 polegadas. Ambos também vão contar aí com uma tela AMOLED. No caso do Samsung é uma tela Dynamic AMOLED 2X com taxa de atualização de 120 Hz, HDR10 Plus. Você vai ter aqui uma resolução Full HD Plus com taxas de brilho de até 1750 nits, então você não vai ter qualquer tipo de problema com relação à visualização das suas mensagens, das suas notificações, mesmo debaixo de luz do sol forte. Já aqui no iPhone 15, a gente vai contar com uma tela Super Retina XDR ou XDR, como vocês quiserem, com Dolby Vision, HDR10, aqui no S23 é HDR10 Plus, e você vai contar com uma taxa de brilho aqui também no iPhone 15 super interessante, até maior do que no S23, de 2000 nits picos, tá? De 2000 nits, não é o tempo todo que o aparelho fica trabalhando nessa taxa. Nem aqui com 1750 nits, nem aqui no iPhone 15 com 2000 nits. Isso aí é só em casos de necessidade extrema, quando o aparelho vai identificar essa necessidade aí quando estiver batendo aquele solzão diretamente na tela. Aí eles acionam o pico, tá? Que é 2000 nits aqui no iPhone 15 e 1750 aqui no S23. Beleza? Só que infelizmente o iPhone 15 vai contar com taxa de atualização de só 60 Hz. Pois é, a Apple continua aprontando essas aí com a gente com relação à taxa de atualização aí dos seus aparelhos, onde ela só coloca essas taxas mais elevadas na linha Pro. É uma pena, eu espero que na próxima geração agora de iPhone isso mude, vá pelo menos para 90 Hz, para a gente ter aí pelo menos um pouquinho mais de fluidez, porque tá ficando chato já com 60 Hz só aqui no iPhone 15, mas enfim, é o que tem para hoje. A gente vai ter aqui no S23, em termos de chipset, um Snapdragon 8 Gen 2, enquanto aqui no iPhone 15 a gente vai ter o processador A16 Bionic da própria Apple, tá? Em termos de desempenho, só para a gente ter aí uma ideia aproximada, ambos vão ter mais ou menos 1,5 milhão de pontos no AnTuTu Benchmark, tá? Só para que a gente tenha uma referência aí aproximada. Então, em termos de desempenho, você vai ter basicamente o mesmo desempenho em ambos os aparelhos, o que vai garantir que você consiga rodar qualquer jogo em ambos os aparelhos sem maiores complicações, tá? Qualquer jogo disponível vocês vão conseguir rodar em qualquer um dos dois aparelhos com uma mão nas costas, tá? Ambos têm desempenho mais que suficiente para rodar qualquer joguinho disponível. Beleza? Em termos de memória RAM, a gente vai ter 8 GB de memória RAM aqui no S23 versus 6 GB de memória RAM aqui no iPhone 15. Embora isso não signifique muita coisa, tá? Aqui no iPhone 15 a gente vai ter menos memória RAM, mas é uma memória RAM mais otimizada, que está fechadinha, redondinha, com um sistema que é tudo feito pela própria Apple, tanto o hardware quanto o software. Isso faz com que o sistema seja muito melhor otimizado do que no Android, tá? Isso aí é um fato, beleza? Então aqui no iPhone 15, mesmo ele contando com 2 GB de memória RAM a menos do que o S23, você vai ter basicamente a mesma performance no multitarefa, por exemplo. Nenhum dos dois vai engasgar para absolutamente nada quando a gente fala de multitarefa, tá? Você pode abrir vários aplicativos simultaneamente, que não vai ter problema nenhum, isso não vai sobrecarregar os aparelhos. Isso é só para ilustrar aí para vocês que, apesar da diferença, ambos vão ter um desempenho muito parecido. A gente vai ter uma autonomia aí bem próxima de ambos os aparelhos, ambos ali conseguindo chegar em torno de 8 horas e meia aproximadamente de bateria, tá? Sendo que, na minha opinião, o iPhone ainda se sai ligeiramente melhor do que o S23, por incrível que pareça. Eu tô com o iPhone 15 aqui já há alguns meses e posso afirmar isso para vocês de carteirinha, beleza? Aqui a gente vai ter um desempenho bem parecido, mas ele acaba chegando no final do meu dia com menos bateria
do que o iPhone 15. O iPhone 15, para vocês terem uma ideia, chega ali no final do meu dia por volta de 20% de bateria aí aproximadamente. Já o S23 aqui com 10% aproximadamente, tá? Então existe essa diferença. Se for botar realmente ali até o talo, o iPhone 15 vai durar ainda mais. Então fica aí essa questão levantada aqui para vocês. Em termos de câmeras, a gente vai contar com um sensor principal aqui no S23 de 50 megapixels e um sensor principal aqui no iPhone 15 de 48 megapixels. Então, em termos de resolução, eles estão basicamente ali empatados, tá? Só que, na minha opinião, eu acho que o S23 acaba fazendo fotos mais interessantes do que o iPhone 15. Tá? Isso aí são as minhas percepções no uso do dia a dia. São situações bem sutis, mas eu acabo percebendo uma melhor vantagem aqui por parte do S23. Eu acho que as câmeras dos aparelhos da Samsung tendem a ter um melhor aproveitamento quando a gente fala de fotos, principalmente na linha mais premium da Samsung, como é o caso desse cara aqui. Ele não é o atual, mas ele é do ano passado e ainda está super atualizado quando a gente fala de hardware. Tá? Aqui o iPhone 15 já entrega, na minha opinião, vídeos um pouco mais interessantes do que o Samsung, tá? Eu acho que no iPhone os vídeos ficam um pouco mais fluidos. O fato é que aqui no iPhone 15 ele acaba entregando vídeos que, na minha opinião, de quem trabalha com esse tipo de situação, utilizando vídeos o tempo todo, o iPhone 15 acaba entregando uma performance um pouco melhor do que o S23. Beleza? Mas é uma diferença bem sutil, nada muito aprofundado não, tá? É só para quem tem um olhar aí um pouco mais clínico a respeito da situação, para quem trabalha com isso. Beleza? Mas ambos vão entregar vídeos de excelente qualidade, sem sombra de dúvida nenhuma, assim como vão entregar fotos de excelente qualidade também, sem dúvida alguma. Ambos também vão contar aí com acabamento premium, assim como também vão contar com resistência IP68, mas a principal diferença entre eles vai ser o preço, tá? O iPhone 15 está custando por volta dos seus R$ 4.600 aí, aproximadamente, enquanto o S23, R$ 2.700, pelo menos foi quanto eu paguei nesse carinha aqui. No mais caro que ele fique, ele dificilmente passa de R$ 3.000 atualmente, tá? Então você vai ter uma diferença mínima aí entre esses dois produtos de R$ 1.500, R$ 1.600 facilmente. Então, por conta disso tudo, o S23, na minha opinião, sem sombra de dúvida alguma, vai ser o melhor custo-benefício entre esses dois aqui. Principalmente porque ele vai te entregar, na parte de tela, muito melhores especificações do que o iPhone 15. Ele vai ter aqui, como eu falei para vocês, uma tela de 120 Hz de taxa de atualização versus uma tela de 60 Hz só aqui. Então, eu acho que isso vai fazer com que o S23 se destaque demais, além dele contar com um sensor de câmera a mais aqui na parte traseira. Então isso acaba possibilitando um pouco mais de opções aí para quem curte fotos aqui no S23. Por conta disso tudo e do preço principalmente, que é uma diferença absurda entre esses dois aparelhos, eu vou dizer aqui para vocês que o S23 é a escolha mais indicada a ser feita entre esses dois caras aqui. Então o Samsung Galaxy S23 é o meu aparelho de escolha entre esses dois. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo. Bye bye!